Meus cumprimentos a todos aqueles que nos assistem mais uma vez nesta nossa programação de caráter acadêmico, Pinga Fogo, patrocinado pela Uniregistral e pela Arisp presidida pelo estimado Dr. Francisco Raimundo, e a Uniregistral, cujo reitor é o desembargador José Renato Nalini. A ambos apresento os meus cumprimentos e peço que mandem indagações, as suas dúvidas ou mesmo comentários para pinga.fogo@arisp.com.br. Eu repito, pinga.fogo@arisp.com.br. Hoje, como de hábito aqui, para honra minha, com a presença do Dr. Narciso Orlando Neto, grande autoridade em matéria do direito notarial registral, temos mais uma vez a presença, que nos é muito de contentamento, da doutora Adriana Aparecida Perondi Lopes Marangoni, titular do primeiro registro de imóveis de São José dos Campos, em que também tem a felicidade de contar com a colaboração de sua irmã, também muito estimada e competentíssima Ana Paula. E a doutora Adriana foi integrante da banca do 9º concurso de registro de imóveis e notas de acesso e remoção aqui no estado de São Paulo. Ela vem, portanto, gabaritada tanto por ter sido já aprovada em concurso público, ela vem de uma família de gente especializada na atividade extrajudiciais, uma formação esmeradíssima, mas também com uma formação acadêmica primorosa. Vamos começar hoje nossa série de perguntas. Temos aqui esta. Começamos com a doutora Adriana. Escritura declaratória de herdeiros do proprietário de imóvel usucapiento. A menção aqui na pergunta, é o provimento 6517 da Corregedoria Nacional de Justiça, a seu artigo 12. Então, repito, escritura declaratória de herdeiros do proprietário do imóvel usucapiendo. E aí a pergunta é se é realmente necessária para viabilizar a anuência ou notificação do titular do domínio no pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, ou seja, se há necessidade dessa escritura para viabilizar a anuência ou a notificação do titular do domínio no processo extrajudicial de usucapião. Doutora Adriana. Bom dia. Primeiro queria agradecer ao Dr. Dipe, Dr. Narciso, por ter me convidado novamente e estar na presença de tão ilustres personalidades do registro imobiliário. E agora, sem mais delongas, indo para a pergunta, eu entendo que o artigo 12 do provimento 65, ele indica mais uma possibilidade de se representar o falecido proprietário ou confrontante no processo de usucapião, porque ele fala que na hipótese de algum titular de direito real ou outro direito do imóvel usucapiendo, na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar na planta e no memorial descritivo os herdeiros, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros, com nomeação de inventariante. Agora, com base nisso, o Dr. Narciso vai poder me ajudar, Dr. Dipe, se a escritura declaratória e a nomeação de inventariante, eu vou ter que necessariamente pedir a intimação dos herdeiros? 12, né? Então, e no Código de Processo Civil ele ainda tem outras figuras, como é o administrador provisório, no caso de não ter inventário. Então, eu acredito que isso não é limitador. É mais uma possibilidade. Francisco, me parece. Eu acho que esse dispositivo aí do provimento só merece crítica. Eu acho que criando essa possibilidade, me parece que o CNJ obriga. Eu tenho visto os oficiais exigirem essa declaração dos herdeiros. E sabe quando o oficial vai conseguir uma declaração dos herdeiros que não tem nenhum interesse no processo de usucapião? Uma reunião dos herdeiros em escritura para declarar que eles são os únicos herdeiros, sabe quando? Nunca. Se eles pudessem se reunir para fazer essa declaração, eles teriam feito o inventário. E o pressuposto é que não há inventário, e muito menos inventariante. E se eles
designam o inventariante nessa escritura, então eles não precisam mais ser intimados, porque basta a intimação do inventariante. Representando o espólio. Puxa vida, o oficial do registro de imóveis lida com esse problema também na alienação fiduciária, e na alienação fiduciária não precisa nenhuma disposição dessa. Ele tem o Código de Processo Civil, ele tem os recursos do Código de Processo Civil, que já cria o administrador provisório. Quem é o administrador provisório? A pessoa que está na posse. Como é que você identifica o administrador provisório da herança? Quem está na posse dos bens. Só quem está na posse. Então, caramba, é aquele que mantém a posse dos bens do espólio. O senhor é administrador provisório? Não, não sou administrador provisório. Ninguém assume. Ninguém assume essa responsabilidade. E ninguém pode afirmar, não, ele é o administrador provisório. Quando não há nenhuma possibilidade de no inventário, o oficial pode se valer da certidão de óbito, dos herdeiros que constam da certidão de óbito e exigir a anuência deles. É o máximo que ele pode fazer. Reunir os herdeiros para eles se declararem os únicos herdeiros, jamais ele vai conseguir. Eu queria, eu não vou, eu estou de pleno acordo com a resposta de ambos, eu queria fazer uma observação preliminar que me parece interessante e histórica. Eu estive em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, lá é uma reunião muito interessante, lá promovida com apoio da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, e como de hábito, aquela recepção principesca, que é muito comum no norte e nordeste do país, aliás, também no sul, no sudeste, porque outro dia me criticaram porque eu elogiei muito o nordeste. Mas, enfim, o fato é que na ocasião, eu em meio à palestra, e estava lá presente o meu estimado colega da magistratura, que era assessor do ministro João Otávio Noronha, lá no CNJ, o doutor Márcio Evangelista, e eu critiquei, de modo geral, a ideia de que o artigo 1071 do Código de Processo Civil, esse que introduziu o 216A na Lei de Direitos Públicos, relativo ao processo extrajudicial de usucapião, não ter entrado em vigor em boa parte do país enquanto não se promovesse a edição de um provimento pela Corregedoria Nacional de Justiça. Me disse um oficial, um tabelião de um outro estado, e aqui não estamos aplicando ainda porque ainda não tem provimento. Pois é. E eu disse, olha, isso eu até mencionei o fato para mostrar que não era uma crítica desarrazoada de todo, que em São Paulo entrou em vigor um provimento aqui editado pelo esse meu queridíssimo amigo José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, então Corregedor-Geral da Justiça, depois da aposentadoria do desembargador Hamilton Ackel. Ele editou um provimento antes do Código de Processo Civil entrar em vigor. Provimento anterior ao Código de Processo Civil. E aprovando um parecer que, entre outras coisas, dizia que só poderia haver uma ata notarial. Que a ata notarial seria única. Você desconhecer, porque, na verdade, é um papel de um legislador. E o que aconteceu, na ocasião, o doutor Márcio o Márcio Evangelista teve a ocasião de acenar para mim que era certo. Eu disse, olha, eu imagino que o CNJ, a Corregedoria Nacional, tenha sido muito pressionada pelos registradores e entidades de classe para baixar esse provimento. Senão não teria feito isso. E ele balançou a cabeça assertivamente, dizendo que foi isso que se baixaram. O resultado, fizeram uma lei, na verdade. E uma lei que vai concorrer com o Código de Processo Civil e de vez em quando vem essas coisas com todo respeito. O que preocupa mais, doutor Ricardo, o que preocupa mais é que a gente vê decisões que se fundamentam nesses provimentos, não mais na lei. Pois é. Não mais na lei. O provimento vale mais do que a lei. O provimento é fundamento da decisão. Não pode ser. Nós vivemos um período de ativismo administrativo. Em matéria de registro de notas, com esse problema. Agora, vamos dar nome aos bois. Não é culpa só dos juízes, que tem essa conveniência, ou julgam, enfim, razoavelmente, ou irrazoavelmente, eu não vou fazer um julgamento aqui de valor, de editar provimentos. É que acontece que as entidades também, cada vez mais, fazem consultas e pedidos nesse sentido. E depois reclamam. Quando o provimento ou a consulta não é respondida da forma como desejariam, reclamam. Mas eles, na verdade, o que as entidades querem é um pouco de segurança, né? O medo, não há, o receio. Mas não há, porque na medida em que, veja só como é um contrassenso isso, na medida em que se provoca essa possibilidade de edição normativa sem competência constitucional definida, também abre-se mais espaço para uma responsabilidade disciplinar mais ampla. Geram exatamente a
autoridade e a impressão de potestade onde não há previsão legislativa para que isso ocorra. Parece um risco excessivo. Mas aqui eu estou de acordo com a resposta de ambos, acho que... O provimento 65 tem outras, eu diria, ilegalidades. Ilegalidades. Evidentes. Mas nós vamos discutir isso ainda, quando chegar a hora. Vamos discutir. Sabe que, só para concluir esse assunto, vai ao ponto, o doutor Narciso conhece, não vamos falar aqui de casos concretos, até para respeito das decisões adotadas e das situações concretizadas, em que se tem dado ordens administrativas para particulares, que nada tem a ver com... Você cria exigência. Faça isso, faça aquilo, para particulares. Que, aliás, é um problema... Sabe que isto aqui, eu tenho mencionado, há um livrinho interessante do Gustavo Zagrebelski, que foi presidente da Suprema Corte da Itália. E ele trata, nesse livro, que está traduzido aqui como direito, não sei se para o português, mas há traduções para o espanhol e outras línguas, o direito dúctil. E ele trata, num desses seus livros, do problema do que ele chama de legislatividade dell'organizzazione, ou seja, que as organizações criam uma legislação aparentemente para ela, a organização, mas ao criar essa norma, ela cria direitos e impõe deveres a terceiros que não têm nada a ver com isso. Então, por exemplo, baixa uma norma dizendo assim, olha, no seu cartório, doutora Adriana, a fila tem que entrar pelo lado direito e não pelo lado esquerdo do cartório. Mas pode ser caricatural, claro. Mas a partir daí, isso criado, isso gera não só o direito de alguém entrar pela dele, mas o dever também. Então, o particular que nada tem que ver com a administração do cartório está obrigado por uma norma da corregedoria, das corregedorias, a agir de determinado modo. E assim vai. Aqui também, olha, está se criando um dever para os herdeiros fazer uma escritura. Isso chama legislar. Legislar, claro, legislar. Vamos avançar. Doutor Narciso, comece com esta aqui. A viúva do filho pré-morto, isso aqui vem da Isabela Evangelista. A viúva do filho pré-morto concorre com a mãe dele na sucessão de seu pai? Bonita pergunta. A questão é interessante porque essas questões das sucessões preocupam o tabelião e preocupam também o oficial do registro de imóveis, né? Então, e às vezes o tabelião tem um entendimento diverso do oficial do registro de imóveis. É como, e na sucessão acontece muito isso, né? Esses problemas de dúvida. Nesse caso aqui, eu não tenho dúvida de que não sucede, porque a viúva não é herdeira. Não concorre. Porque para concorrer, ela teria que suceder. Ela não pode suceder. Ela não é. Quando o filho faleceu antes do pai, ele foi excluído da herança, ele não recebe mais. Se ele tiver herdeiros, eles recebem por representação. Mas ela não é herdeira dele. Ela não é herdeira, não. Daí eu entender que ela não concorre com a mãe do seu marido falecido. O que lhe parece, doutora Adriana? Eu concordo, é exatamente isso. Só se ele tivesse herdeiros, ela herdaria por representação, os filhos herdariam por representação. Suponha, vamos complicar um pouquinho, Adriana. Ela é casada no regime da comunhão parcial. Ela foi casada no regime da comunhão parcial. Não, mas não tem jeito, né? Eu estava pensando num bem particular dele, em que ela, mas não, nesse daí. Mas veja, eles são casados no regime da separação. Da separação. Então, ela não vai participar da sucessão. Ela não participa da sucessão. Será que esse bem, se fosse transmitido para o marido dela, ela não seria herdeira? Ela morreu antes. Ele não recebeu. Não tem jeito, não tem jeito de complicar. Não vejo saída. Não tem jeito. Estamos tentando salvar a sorte da moça aqui, mas não será possível. Bom, depois que houve um julgamento ali, que outro dia eu soube que se entendeu
que nem a parte disponível é livre. Sabia disso? Foi um julgamento no tribunal aqui. Tribunal não, foi juiz de primeiro grau. Determinando que a testadora, na parte livre, ainda tem assim que contemplar algumas partes obrigatórias. Era um caso que envolvia, salvo engano, eram 3 filhas legítimas e 2 ilegítimas do filho dela. Portanto, o filho está vivo, a testadora também está viva, por óbvio, e havia 5 filhas, 3 legítimos e 2 ilegítimos. Muito bom. Ela faz, então, da parte disponível, ela diz o seguinte: olha, na minha parte disponível eu vou doar, fazer o testamento dirigido às 3 filhas A, B e C. As outras 2 ficaram fora desse testamento, ingressaram em juízo dizendo que tem direito, está havendo uma discriminação, e a decisão de primeiro grau foi no sentido de que ela não podia discriminar, efetivamente. Absurdo. Não há nem herança. A parte é disponível, né? A parte disponível. A parte era disponível, nem se sabe bem para que vai representar de futuro, porque está vivo ainda o filho, né? O herdeiro está vivo. Ela não morreu, é disputa sobre herança. Mas foi, enfim, entendimento judicial, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? Esse problema de fazer justiça à margem da lei é complicado, viu, doutor Ricardo? Pois é, né? Todos nós temos muito boa vontade, né? Mas É é justamente o papel da lei, o papel da lei positiva é exatamente nessas questões determinativas, que pode ser de um jeito ou de outro, deixar claro como será. Podia ser diferente, podia dizer, ó, não pode dispor de nada na sucessão. Ou então, pode dispor de 75%, de 30%. Mas se é livre, se deixa autonomia de vontade, não é possível que outra pessoa faça isso, né? Quer dizer, outra pessoa que decide por mim qual a autonomia privada que eu devo exercer. É coisa absurda. E livremente, não é? Livremente. Olha, isto aqui... estamos falando aqui de não sei quantos séculos, estamos no século XXI, 25 séculos atrás. Quando Aristóteles escreveu a Retórica, ele já dizia claramente: o melhor é que todos os assuntos não sejam entregues diretamente à decisão judicial, mas que tenham sempre a intermediação da lei. Porque os juízes estão sujeitos a paixões, julgam com critérios variados, etc. E a lei julga sempre abstratamente, ou deve fazê-lo abstratamente. Isso é uma lição clássica da Retórica de Aristóteles. Mas nós, no mundo contemporâneo, parece que não estamos noutra perspectiva. E deixamos tudo à solta e vira aquilo que o Alain Périfitte dizia com razão. Justiça loterie. Isso chama justiça lotérica, efetivamente. Vamos lá. Sempre com todo o respeito, isso aqui é uma discussão acadêmica, é preciso que se diga para que não haja aqui nenhum... Até não mencionamos especificamente nenhuma sentença concreta, mas enfim, deixamos isso claro. Doutor Adriano, imóvel adquirido por doação com cláusula de incomunicabilidade. Outra pergunta da Isabela Evangelista. Então, imóvel adquirido por doação com cláusula de incomunicabilidade. Pode a donatária instituir usufruto em favor do marido quando da doação da nua propriedade a terceiros? Pergunta se haveria burla à cláusula? Bom, posso ser criticada, mas eu acho que não há burla. Porque, a não ser que a cláusula foi imposta com restrição também aos frutos e rendimentos. Se ela é a propriedade, ela poderia instituir usufruto. Sr. Narciso, o que lhe parece? A cláusula de incomunicabilidade diz respeito à propriedade no momento do casamento. Quer dizer, no momento da doação, ela surte efeito no momento da doação. Se o donatário é casado, não se comunica ao cônjuge. Se o donatário é solteiro e se casar futuramente, aquela doação não se comunica ao cônjuge. Fica o bem sendo particular. Mas isso não tem nada a ver com usufruto. Se a donatária pode livremente doar numa cláusula de inalienabilidade, ela pode doar para quem ela quiser, a nua propriedade e o usufruto. Nada impede que ela doe a nua propriedade para alguém e institua o usufruto em favor do marido. Faz parte da alienação. O usufruto faz parte da alienação, porque é só um desdobramento da cidade. Também estou de acordo. Ela não impede, absolutamente não impede. Tem um acordo da ministra Nancy Andrighi, em que
ela trata da possibilidade de o cônjuge doar um bem particular ao outro no regime da comunhão parcial, que no Código de 16 era proibido, expressamente proibido. O Código Civil de 2002 é omisso. E um dos argumentos é esse: puxa vida, ele está doando para a mulher dele, ou ela está doando para o marido dele. Se não fosse mulher, se não fosse marido, não haveria nenhum problema. Quer dizer, é punido por ser casado. É punido por ser casado. Agora, aqui poderia haver doação para ele? Sem ferir a cláusula de comunicabilidade? Porque seria uma forma de comunicar, não é? Poderia? O que lhe parece? A transmissão da propriedade para ele, a doação da propriedade, acho que sim. Também sim. pode? Não. Não pode? Não poderia, né? Não, aí você viola a cláusula. Mas claro. A cláusula. Em parte, como não está proibido alienar, ela pode alienar para qualquer um. Novamente voltamos a essa história. Mas parece-me que aí haveria uma O imóvel fraude. ainda pode continuar incomunicável, né? 50% de cada um, condomínio civil. Pois é. Mas é discutível. É discutível, né? O doutor Ademar Fioranelli, grande amigo e grande oficial do Registro de Imóveis aqui de São Paulo, eu quero apresentar os meus melhores cumprimentos a ele. Aliás, tenho tentado trazê-lo para cá para conversar com a gente, doutor Narciso. Ele sempre arruma uma coisa ou outra, não quer nos ensinar, essa é a verdade. Doutor Ademar, meus cumprimentos. Egoísmo, doutor Ademar. Conheço o Ademar há 30 e tantos anos. Figura extraordinária. Vamos lá. Escritura de doação, diz ele, feita pelos pais a filho. Filho solteiro, nessa altura. Impõe-se a cláusula de incomunicabilidade temporária, ou seja, uma cláusula de incomunicabilidade temporária, que, não, salvo engano, não é muito comum essa cláusula, não é? Dizendo que essa incomunicabilidade durará até que o filho, o donatário, complete 30 anos de idade, certo? Filho casa-se antes do complemento do tempo imposto, ou seja, antes de ter 30 anos de idade, ele se casa e se casa adotando o regime da comunhão universal de bens. Muito bem. Morte do donatário após expirado o prazo da condição temporária dos 30 anos. Ou seja, no momento da morte dos donatários, a cláusula pelo decurso do tempo já estava extinta. Ou seja, já havia expirado o prazo de 30 anos. E a pergunta do doutor Ademar é essa, vou lê-la textualmente. O cancelamento da cláusula temporária, que poderia ser levado a efeito por simples requerimento e apresentação da certidão de óbito, teria o condão de repercutir na situação jurídico-patrimonial criada pelo casamento no regime da comunhão de bens, ou seja, o bem antes incomunicável, de propriedade exclusiva, passa ou não a condição de bem comum do casal, refletindo numa futura dissolução do casamento ou na transmissão causa-mortes? E aí ele antecipa a resposta dele, ou seja, o entendimento dele, sempre com a humildade que o caracteriza, dizendo isso: defendi, não sei se corretamente, que por ser restrição temporária, o imóvel antes gravado de propriedade exclusiva do filho experimenta notável transformação, passando, daí por diante, devido ao advento do termo, à condição de bem comum, e os credores à garantia de seus créditos. Esta minha posição foi acatada em dúvida suscitada perante aqui a primeira vara de registros públicos, permitindo por morte de um dos cônjuges a partilha a viúva e filhos. Posição, confesso, que não é unânime. Doutor Narciso, vamos lá. Eu sou suspeito para falar do Ademar Fioranelli, porque quando eu cheguei na vara de registros públicos como juiz auxiliar em 1979, o titular era o Dr. Gilberto Valente da Silva. E quando eu tinha uma folguinha no expediente, eu ia ao cartório do Ademar, que era na Praça João Mendes, para aprender com ele. E ele me mostrava tudo. Sabia que havia abaixo, no andar de baixo, uma mesa de bilhar e que o Ademar, nas horas vagas, é um extraordinário jogador de bilhar? Sabia disso, né? Ele é muito bom. Eu não sei se ainda segue. E era de futebol também. Jogava futebol bem, eu cheguei a jogar contra ele uma vez, corria muito, era difícil marcar. Mas excelente, o Ademar
Sou fã número 1 dele. Bom, eu acho que a cláusula de incomunicabilidade, não existe cláusula de incomunicabilidade temporária. No caso aqui, ela foi imposta até que o filho completasse 30 anos. Para mim, isso significa o seguinte: se ele se casar antes dos 30 anos, o imóvel não se comunica ao cônjuge. Se ele se casar depois dos 30 anos, o imóvel se comunica ao cônjuge, porque está extinta a cláusula de incomunicabilidade. Nesse aspecto, ela era temporária. Todavia, uma vez que ela produza efeitos, esses efeitos são irrevogáveis. Então, se ele se casou antes dos 30 anos, o imóvel não se comunicou ao cônjuge. E não vai se comunicar nunca mais. A cláusula já produziu efeito. Ela já cumpriu a sua O casamento era o termo adequado para a produção do efeito. Eu não cancelaria a cláusula, porque eventualmente ele pode se casar novamente. No divórcio ele pode se casar e a cláusula vai atuar novamente. Bom, mas em relação ao primeiro cônjuge... não. Decorrido o prazo, não. Depois dos 30, não. Aí, ou seja, casado na primeira vez antes dos 30, ela já opera incomunicável. Casado depois dos 30, ainda que seja segundo casamento, aí já não opera porque não estava em vigor. Mas então... Ou seja, ela não retrocede, essa cláusula não retrocede para alterar o regime de bens segundo o seu entendimento. E nem se extingue para perder a eficácia. Quer dizer, não existe a possibilidade de uma vez... não tendo havido comunicação, haver comunicação por um outro fato, como, por exemplo, o óbito do donatário. Doutora Adriana. Eu concordo. Porque senão seria normal. Com o óbito do donatário com cláusula de incomunicabilidade, o cônjuge adquiriria a propriedade. Mesmo na vitalícia, né? Como se fosse o direito de acrescer. Eu vou tomar uma posição aqui... de prudência, que eu vou explicar para não dizer que eu não tomo posição. Eu, quando era jovem, eu frequentava a casa do velho Alexandre Correia, pai do Xandoca, que foi meu professor. Xandoca, né? O pai dele foi meu professor durante 3 anos, me recebia na casa dele com aulas particulares, nunca cobrou um tostão, 3 anos eu frequentei lá, quase 3 anos. E recebia 2 vezes por semana. E numa das reuniões, junto com o doutor Alexandre Correia, aparecia o doutor Leonardo Vanacker, um grande professor de lógica, um grande filósofo também. E o Vanacker era muito incisivo e defendia posições com muita firmeza, até o momento em que o Alexandre Correia, que era mais silencioso, fazia um ar de que estava rindo com algum erro do Vanacker. E o Vanacker então falava assim: bom, eu até aqui defendi meu posicionamento, mas como o doutor Alexandre tem uma posição aparentemente contrária à minha, eu suspendo. É a mesma coisa do dia. Me parece muito boa a resposta de ambos. Mas como a objeção aqui é do Adhemar, eu vou pedir licença para parar para pensar um pouquinho mais. Exatamente. Porque não é uma opinião autorizada. O Adhemar já falou. É uma autoridade. Então, matéria controversa. Eu quero examinar com mais calma. Mas me parece, num primeiro momento, eu estaria disposto a atender a posição que ambos adotaram. Então, me pareceu bem razoável. Mas como a objeção é do Adhemar, eu preciso pensar melhor. Muito bem, vamos avançar aqui. Partilha causa-mortes dos direitos do fiduciante. Há necessidade de anuência do fiduciário, doutora? Eu entendo que não. Porque a causa-mortes, a transmissão se dá pela SAISINE. Então, eu não vou pedir anuência do fiduciante, diferente da partilha na separação. É o que eu entendo. Tem decisão que na partilha da separação há necessidade de anuência do fiduciário. E se houver 3 herdeiros e 2 cedem seus direitos a um deles? E está indisponível. É um negócio. E está indisponível. E um deles está indisponível. Porque nunca é simples só a cessão, ainda vem uma indisponibilidade junto. Não, mas aí seria exigível a anuência do fiduciário? Se eles fizerem um negócio jurídico na partilha, aí haveria necessidade da anuência do fiduciário. Sim, porque eventualmente pode haver uma transmissão onerosa ali.
Quer dizer, se for uma partilha de acordo com a lei, seria dispensável a anuência do fiduciário. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos pedir a audiência do fiduciário para o fiduciante morrer. É. Pois é. Não dê ideias, doutor Narciso. Vamos lá, outra pergunta. Contrato de compra e venda por instrumento particular já antigo. Poderá ser registrado se o valor venal do imóvel superar hoje o valor máximo previsto no artigo 108 do Código Civil? Então, é um contrato de compra e venda por instrumento particular, mas muito antigo. E ele hoje supera o valor venal hoje supera o máximo previsto no artigo 108 do Código Civil. Doutor Narciso. Então, nós já discutimos aí essa regra de que tempus regit actum e sua aplicação nem sempre razoável. Muitas vezes nós exigimos que o contrato preencha os requisitos do registro no momento da prenotação. Mas não é bem isso que diz a regra. O contrato, ele precisa seguir as normas em vigor no momento em que ele é celebrado, no momento em que ele é feito. Aqui é o caso. No momento em que foi celebrado o contrato de compra e venda, o salário mínimo era 1. Então, a regra do artigo 108 tinha em conta esse valor de salário mínimo. Ele foi celebrado de acordo com o artigo 108. Agora, ele é apresentado ao registro de imóveis 5 anos depois. Houve alteração do salário mínimo e hoje, pelo artigo 108, seria necessária a escritura pública. Eu não vejo como devolver esse contrato. Ele está de acordo com a lei. Ele parece, doutor. Tempus regit actum é o tempo da celebração do contrato e não o tempo do registro. Então, a minha opinião era contrária, né? Mas agora ficou complicado. Não. Vou pôr a minha colher de pau nisso. Eu acho que é o valor do imóvel. E ele trouxe para registro e o valor do imóvel hoje é o venal. Então desculpa. Para a validade do registro, eu vou precisar de uma escritura pública. Lá para o instrumento, tudo bem. Mas hoje, para registrar, não. Pois é. Eu acho que aqui essa distinção deve ser feita. É certo que esse princípio, critério tempus regit actum, tanto pode dizer respeito ao título quanto ao registro. É certo também que o nosso problema aqui no instrumento particular é o da prova também da época em que foi feito, por ser um instrumento particular. Mas vamos supor aqui que tenha sido ao menos autenticado, do ponto de vista que as testemunhas de assinatura foram, para poder dar um valor notarial àquilo que o instrumento, de algum modo, tornar controlável esse prazo. Mas ainda assim, a questão é esta. Se o título é verdadeiramente válido, não se discutirá a validade do título, saber da sua registração supõe observância efetiva do registro. O processo do registro é que deixa de admitir alguns títulos. E é perfeitamente possível. Se eles estiverem protocolizados, ótimo, ali já começou. Vamos admitir que esse título tivesse sido levado a protocolo antes da mudança do código. Ou seja, com valor, e aí no curso do processo se altera o valor. Vamos admitir que um novo código entre em vigor e muda a lei de registros públicos também. Então, olha, doravante só imóveis com preço inferior a R$10 é que pode ser objeto de instrumento particular. Não pode ser absurda, mas enfim. Se já estiver protocolizado, não há dúvida. Então, ele adquiriu uma posição registral. Se não, a meu ver, eu peço licença ao doutor Narciso para discordar, mas acho que se aplica a ideia de que o registro tem suas normas próprias. Ou seja, o título é válido, mas não é registrável. Não acho que haja direito adquirido ao registro pelo tempo Eu acho que o artigo 108 estabelece o requisito do título e não do registro. Então, se o título cumpriu o artigo 108 no momento em que o contrato é celebrado, eu não vejo como recusá-lo no registro. Eu vejo a escritura de compra e venda
que foi outorgada pelo proprietário. Vamos ver se eu volto Só que, atrás. evidentemente, quando o proprietário era vivo. Agora, quando foi apresentado o título, ele morreu. E o oficial fala assim, bom, para eu registrar isso daqui, eu preciso de uma vara judicial. Porque neste momento ele está morto. Ele não pode vender. A sociedade que mudou o nome. A sociedade teve seu nome alterado ou sofreu uma transformação de SA para supralimitada. E aparece uma escritura outorgada ao tempo em que ela era limitada, ou era SA. E agora foi alterado. Então eu não vou recusar, eu vou recusar o título, porque ele não atende o princípio da continuidade, porque a sociedade alterou seu nome. Mas, caramba, quando o contrato foi celebrado, qual era o nome da sociedade? Eu vou retificar meu entendimento. E não há uma obrigação para registrar, né? Se eu tivesse uma obrigação para registro. Não. A qualquer momento ele pode registrar, exatamente. Né? Então ele está tranquilo com aquela situação que ele estava dentro dos padrões legais. Às vezes eu vou até mais longe, viu? Eu vejo o loteador que Bom, retiro a minha divergência. Tá. Eu estava errado. Realmente estou de acordo que o fato 108 não está dirigido ao registro de imóveis, é para a validade do título. O título é válido, o problema só é de prova da data em que efetivamente o título foi celebrado. E isso pode resolver-se mediante autenticação notarial relativa às escrituras. Retiro a divergência. O doutor Narciso, a meu ver, estava com a razão. Toledo question, humilhado, mas aceito inteiramente. A continuidade oferece algumas dificuldades no registro de imóveis, a gente aceitar títulos antigos, né? E eu sempre penso nisso, puxa vida, a continuidade é um princípio de ordem formal, né? É formal apenas, né? Será que um título perfeitamente elaborado, no momento da sua elaboração, exatamente de acordo com a lei, ele pode ser obstado no registro por uma regrinha de continuidade? Não tira a importância da continuidade, não tira a importância dela. Mas eu insisto, é uma regra de direito formal. Tá bem, mas vamos ver concretamente. Imóvel em nome da doutora Adriana. Aí aparece um título com uma inobservância dessa regrinha formal. Eu vendendo o imóvel da doutora Adriana. Não. É caso de separação, de falecimento. Já está na cadeia. A alteração do nome da pessoa jurídica proprietária, que a transformação dela é limitada. Eu acho que dá perfeitamente para cumpridos os requisitos necessários do registro, nessa hipótese, sim. Exatamente. Tá bem. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Não tendo constado do registro o encargo imposto pelo município quando da doação do imóvel, tampouco cláusula de reversão, a hipoteca constituída pelo donatário nessas condições poderá ser oposta ao doador depois de averbada a reversão? Doutora. Eu queria primeiro saber aqui, essa falta que deixou de constar do registro foi do oficial? O registrador errou. Não deu publicidade. Parece que sim. Parece que a pergunta diz isso. Né? Então, o primeiro problema seria esse, responsabilidade do oficial. Aquele fala assim em reversão, mas não é bem reversão, né? É uma doação com encargo. Isso, que reverteria, o encargo não foi cumprido. Revoga-se a doação pelo não cumprimento do encargo, né? E aí a pessoa que tinha recebido a doação deu em hipoteca, aí teve a reversão, revogou, né? E então quer saber se essa hipoteca poderia ser oponível para o município, que seria... Então, mas daí seria um bem público. Porque com a revogação da doação, a propriedade voltou para o município. Isso. A doação foi revogada pelo não cumprimento do encargo. Voltou para o município. Mas tem uma hipoteca na matrícula. Essa hipoteca pode ser oposta ao município que recobrou a propriedade do imóvel? Esquecendo o erro do oficial. Aqui, e o imóvel seria
o bem público aí? Sim, sim, sim. Voltaria a ser público, né? Então. Voltaria a ser público. O pessoal está ouvindo. Eu acho que a hipoteca é oponível ao município, o município se obrigou, porque senão Bom, a hipoteca e a inscrição da hipoteca passou a não valer mais nada. Nós temos uma discussão aqui. Embora a súmula do STJ já tenha. O bem público é dominical. Sim. Tá. E o bem público dominical pode ser objeto de hipoteca? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu acredito que é isso que a pessoa quer saber. Ainda assim, ainda assim. Esse é um primeiro, assim. é um primeiro problema. Ainda assim. Ainda assim. Há uma decisão, acho que o Dr. Narciso é capaz de saber isso de cabeça, eu não me lembro, gozado que eu fiquei com acordo disso, mas não me lembro mais. Era um caso que envolvia uma alienação de um imóvel e não constava da matrícula a referência de que esse imóvel, para que fosse alienado, era aquela história de construção para de distrito industrial, dependeria a alienação de uma aprovação municipal que estava objeto de lei. A lei dizia que era necessário. E o registrador não fez constar isso na matrícula, de que eventual futura alienação do imóvel dependeria da aprovação municipal. Quando houve a alienação do imóvel, ele recebe a escritura e diz, não, pera um pouquinho, a lei diz que depende. Aí o comprador, não sei se era hipoteca, já não me lembro bem o caso, o comprador ou o credor hipotecário diz, olha, mas isso não consta da matrícula, eu não posso ser prejudicado por isso. E foi para o conselho, eu me lembro que se formaram 3 posições. Acabou sendo, salvo engano, vitoriosa a minha, porque eu me lembro que eu fiquei com o acórdão, dizendo que o registrador estava certo, porque estava na lei, a publicidade da lei gera o mesmo efeito que a publicidade do registro. O doutor Renato Salles Abreu, eu me lembro que fez uma restrição com a qual eu não concordei, ele acompanhou no essencial o meu voto, mantendo a procedência da dúvida, negando o provimento ao recurso, mas observou que deveria constar da outra vez, deveria constar, que era obrigatório esse dado. Meu ver, não é. Está na lei e não precisa constar. E houve voto vencido no sentido de que, como não estava no registro, o terceiro poderia registrar a aquisição. Que, no fundo, envolve mais ou menos essa situação. Porque por falta então, na parte de falta de dimensão. Mas eu acho que portanto, vale isonomicamente a mesma coisa, ou seja, a hipoteca pode efetivamente ser... Então, a doação era pura e simples. Eu, como credor, eu recebi o imóvel em hipoteca, porque a doação era pura e simples. Se houvesse imposição de encargo e por isso aquela doação poderia ser revogada, eu não aceitaria aquele imóvel como hipoteca. Eu confiei no registro. E agora, de repente, some minha hipoteca. Apareceu. Eu confiei no registro. Eu adquiri confiado no registro. Agora, vamos admitir que... Agora, um complicador. E se esse encargo estivesse numa lei autorizadora? Aí eu acho que muda um pouco de figura. Numa lei? Autorizadora. Vamos dizer que, em vez de fazer simplesmente numa escritura, a lei é que trata, há uma lei que diz, olha, pode haver doação do imóvel, porque é a mesma situação que o Conselho admitiu na outra vez. De certo modo, admitia-se alienação ou oneração do imóvel, desde que com prévia, porque é para evitar fraude, o município aí concorda ou não. E como estava na lei, então isto teria que ser exigido. Agora, vamos criar a hipótese aqui de que o encargo estivesse previsto em lei. Não, não é uma hipótese. É uma hipótese. Não sei se é o que acontece normalmente. A lei municipal prevê a possibilidade de doação só com encargo. Então, existe na lei essa obrigação. Aí já, nesse caso aqui, deve... O credor hipotecário não pode alegar a ignorância da lei. Aí. Agora tem uma saída que a doutora Adriana não vai gostar. Entrava com uma ação de responsabilidade civil contra o registrador. Pior que eu achei isso desde o começo. Ele tinha que ter colocado. Que aí impediria o credor hipotecário, por maior razão. E ele que se defenda dizendo que estava na lei. A rigor, o oficial não tem nada a ver com isso. Quem vai resolver isso aqui é o juiz, né? Se a hipoteca vale ou não vale. Isso. Quem vai resolver esse problema? Ele só vai, o que ele tem a ver é uma responsabilidade civil mesmo. Não, mas a questão é interessante.
Parece bem, mas eu quero observar o seguinte. Há um estado da federação aqui, que eu não vou mencionar, em que as certidões têm que ser dadas em caráter interpretativo. Uma imposição dizendo o seguinte: dê uma certidão do seu livro e diga o que está em vigor, o que não está. Isso. E aí, neste caso, ele ia ter que... A certidão teria que dizer que a hipoteca estava ou não em vigor. Não é qualificação de título, aí passa a ser qualificação dos registros. Você qualifica antes. Quem é proprietário, quais os direitos reais que estão em vigor. Etc. Isso é terrível. E às vezes não é o oficial que é competente para isso. Não tem ele só é competente em rigor na hora que ele vai registrar o exatamente, opcional. Na qualificação. Na qualificação, fora na isso qualificação, não. Ele recusa ou não. Pois é. Bom, muito bem, hoje tivemos questões aqui muito complicadas. Eu acho que não vamos voltar a elas qualquer dia desses, doutor Narciso. Vamos ter que voltar a várias delas. Não, todas elas suscitam controvérsias. Essa do Ademar. Essa do Ademar. Pois é. Eu quero... Esse da doação com cláusula de incomunicabilidade e depois a instituição do usufruto em favor do marido, né? Será que viola? Eu quero aqui, antes de terminar nosso programa hoje, fazer uma menção particular, peço desculpa por isso, para agradecer a reunião que houve lá em congresso que houve em Belo Horizonte, no final de semana, a recepção muito simpática e muito educada, elegante de todos os registradores que lá estavam, notários, e igualmente o presidente da Sérgios, da Noreg, o doutor Ari Arantes e o doutor Francisco Rezende, que lá esteve. E, em particular, queria mencionar aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, além de uma elegância pessoal muito grande, revelou-se também muito simpático no trato. Então, eu queria agradecer muitíssimo e dizer que fiquei satisfeito de encontrar lá muita gente que assiste aqui às nossas reuniões do Pinga Fogo. E eu não sabia, porque assiste e gosta do programa. Estive lá outra vez com o Dr. Carlos Londi, que é uma grande autoridade local também, e nacional. Tem um livro magnífico sobre protesto e tem uma grande virtude, é corintiano, Narciso, corintiano. Mineiro? Mineiro corintiano. Eu não sei se ele nasceu em Minas, não tenho a impressão que não nasceu em Minas, só me engano, nasceu no Espírito Santo. Mas é corintiano, que é o melhor. Bom, agradecer muitíssimo ao pessoal de Minas Gerais. E agora haverá, no final do mês, um encontro em Maringá. E que eu devo estar também para falar sobre a ata, só sobre isso, a ata notarial no processo extrajudicial do usucapião. Isso, na verdade, só o tratamento desta pequena matéria poderia ser alvo de horas e horas de explanação. Matéria muito controversa, muito interessante. Bom, agradeço mais uma vez ao Dr. Narciso Rolando Neto pelas aulas aqui proferidas, pelos ensinamentos com que nos nutre muitíssimo. A doutora Adriana, que tem um dos cartórios modelares no estado de São Paulo. Eu estou devendo uma visita lá, estive outro dia lá no Instituto Burke para proferir uma pequena aula e não tive tempo de ir, queria ter ido lá. Levará, por favor, meus cumprimentos à doutora Ana Paula e faço votos que um dia a gente possa ir ao seu cartório para mostrar a excelência do trabalho ali realizado. Todo mundo que vai ao cartório sai de lá, conhece lá, doutor? Conheço. Sai de lá realmente maravilhado pela organização do cartório, pela competência com que o serviço lá... Mas não é só organização, assim, é preocupação da Adriana em controlar os imóveis do município. Ela montou um sistema em que ela localiza os imóveis. Ela está fazendo uma planta, ela está fazendo um cadastro alemão lá em São José dos Campos, na circunscrição dela. Muito bem. O doutor Edson, que é seu, também uma grande figura. Não, gosto muito dele. Excelente. O Edson é excelente. Temos grandes conversas. O Edson é excelente. Uma pessoa espetacular. Há tempos que não o vejo. Estou tentando trazê-lo para cá, qualquer dia desse, para participar aqui. Você vai gostar Conhece muito. o Edson também, né? Conhece o Edson? Conheço. Muito bem, agradeço a todos aqueles que nos assistem. Eu queria dizer uma coisa, que isto, além do mais, é uma grande diversão. A gente devia pagar para fazer participar aqui, porque é muito divertido aqui o Pinga Fogo, a gente aprende muitíssimo aqui todos os dias.
Muito obrigado a todos, agradeço ao nosso serviço, competente serviço técnico, ao nosso serviço administrativo, também muito competente, e peço àqueles que assistam ao nosso programa que remetam mais perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Então, até o próximo programa, se Deus permitir.